Quem conhece o mundo das visual novels sabe que nem sempre sua leitura vai ser algo calmo, romântico e interessante. Afinal, esse tipo de literatura tem vários gêneros fazendo com que existam diversas obras diferenciadas e grotescas. Hoje falaremos sobre algumas visual novels totalmente fora da curva para quem não está acostumado. A canção de Saya, ou como é mais conhecida, Saya no Uta, foi publicada em 2003 pela famosa Nitroplus, empresa responsável por vários títulos de sucesso. A visual novel foi escrita por Gen Urobuchi, novelista famoso pela criação de Madoka Mágica, Fate Zero e Psycho Pass, além da vasta participação em diversas obras. Saya no Uta aborda um tema sensível e impactante, trazendo elementos Lovecraftianos e o absurdismo, já que o protagonista, Fuminori Sakisaka, enxerga o mundo literalmente como um cenário sangrento, grotesco e carnoso como um todo, já que sofreu um acidente de carro que resultou na morte de seus pais e o deixou com agnósia após uma cirurgia cerebral. Fuminori finge que está bem para seus amigos e tenta ser um simples estudante de medicina, que é algo praticamente impossível, já que todos são figuras incompreensíveis e horrendas que falam de uma maneira nojenta aos ouvidos dele, o que resulta no seu tratamento grosseiro e frio com outras pessoas. Até que surge Saya, uma garota que tentava assustar pessoas no hospital por espiar os pacientes e se sentiu curiosa por um deles não se sentir apavorado, que foi o caso de Fuminori, que a via de forma totalmente diferente do seu mundo. Ela era uma simples garotinha num mundo perturbador e bizarro, o que fez ele ter a decisão de a levar para casa com a promessa de procurar o pai dela. A partir daí, a obra começa a desenvolver a relação dos dois diante de várias situações macabras. Fuminori se sente atraído por Saya, e os dois viram parceiros, causando várias cenas mais 18 dos dois em situações totalmente aleatórias que são debatidas como necessárias para a explicação de como Fuminori necessita dela, enquanto outros debatem ser algo totalmente desnecessário, já que Saya é mostrada como uma criança e Fuminori um homem adulto. O contraste de opiniões diverge bastante, já que os personagens podem ser odiados no começo e depois amados, ou o total oposto. Suas ações são explicadas como necessárias para o contexto e situação. Afinal, Fuminori é um pobre coitado que sofreu um acidente e teve sequelas irreversíveis causando sua vida no literal inferno. Mas vendo isso fora do mundo grotesco dele, suas ações viram consequências totalmente racionais, pois a partir de um momento na trama, ambos começam a se alimentar de pessoas, o que é necessário primeiramente tirar a vida delas. A partir daí, entra a real motivação de Saya, o que ela é e o que está realmente acontecendo. Saya na verdade não é desse mundo, ela é um conceito indescritível, em que não fica claro na obra como se deu sua chegada na Terra. O que se tem na informação é que seu pai, Dr. Ogai, usando de métodos que não são informados, podendo ser ocultistas ou científicos, aparece e fica sob os cuidados do doutor, que faz diversos experimentos na criatura, o que faz ele perceber algumas coisas. Primeiramente, o ser tem uma inteligência subhumana e consegue resolver questões matemáticas e que coisa alguma na Terra foi capaz de sequer chegar perto da solução. Mas isso era tediante, o que fez o ser desenvolver apreço por leitura. Depois disso, ela começou a se identificar como uma menina, o que fez o doutor dar o nome para essa criatura, que se chamaria Saya. A partir daí, a relação deles passou de cobaia e pesquisador para ser pai e filha, dando no desaparecimento de Ogai, e no aparecimento de Saya no seu local de trabalho, o hospital que trabalhava, local esse que Fuminori também estava. Desse ponto em diante, a história começa. O jogo é repleto de questões sociais controversas, como abuso, se alimentar de humanos e saúde mental, o que faz seu desenvolvimento algo bruto e maçante para alguns, justamente pelo comportamento perverso que alguns personagens vão tomando na história ou em seus finais. School Days foi lançado em abril de 2005, como Eroge, ou seja, como um jogo erótico, e também como um Dating Simulator, um tipo de jogo que te faz escolher heroínas para se relacionar e construir um relacionamento. O jogo foi desenvolvido pela Overflow, a desenvolvedora corporativa, parte da marca Stack Limitada, não a animação adulta de mesmo nome. Enfim. Em School Days, acompanhamos Makoto, um jovem comum que inicia seu primeiro ano do ensino médio na sua cidade costeira de Haramihama. Sua vida tranquila muda quando ele se apaixona por Kotonoha, uma colega de escola tímida e reservada que ele observa todos os dias na estação de trem. A oportunidade de se aproximar dela surge quando Sekai, uma colega extrovertida e popular, senta ao lado dele após uma mudança de lugar da sala. Sekai se torna uma peça importante para o romance no geral, ensaiando situações românticas com Makoto, incentivando ele a confessar seus sentimentos. No entanto, o que começou com uma ajuda desinteressada se transformou em ciúmes, já que Sekai também tem sentimentos pelo protagonista. A trama se complica ainda mais com a revelação de que o pai de Makoto, um homem ausente, teve várias filhas com diferentes mulheres. Sem saber de sua própria história familiar, Makoto acaba cruzando caminhos e até mesmo se envolvendo romanticamente com algumas dessas parentes. E bem, isso é um buraco de coelho enorme.
já que Tomaru Sawagoe, o nome do pai de Makoto, e parente de vários personagens de 8 jogos da Overflow, é apresentado como alguém importante para a trama. Existem até árvores genealógicas criadas para os jogadores entenderem melhor a sua perversidade. Para darmos um exemplo claro disso, vemos que Makoto é seu filho e tem 16 anos nos acontecimentos do jogo. A personagem Sekai é a neta de Tomaru e também tem 16 anos, além de Setsuna, que também é neta de Tomaru, mas dessa vez ela também é meia sobrinha de Makoto, já que nasceu de Mai, que é filha de Tomaru. Parece só um pouco complicado, mas a real situação é que a franquia de jogos que esse personagem aparece, sendo essa a série Reddish Vacation, não apresenta tradução alguma além da original em japonês, fazendo assim com que a situação e compreensão real dessa série seja ainda mais confusa e profunda. Vamos colocar na descrição um rastebin, que tem informações úteis que talvez você possa gostar. A narração pode seguir por diferentes rotas, dependendo das escolhas de Makoto, levando a finais radicalmente distintos, desde um desfecho feliz onde ele escolhe definitivamente uma das garotas e assume a responsabilidade por seus atos, até finais trágicos marcados por traição, violência e consequências devastadoras para todos os envolvidos, refletindo o peso das decisões tomadas. As partes mais conhecidas de Skudei são suas cenas de violência no final, em que alguma personagem, ou várias, acabam mortos de formas brutais, algo que pode ser causado pelas decisões que o jogador vai tomando conforme vai avançando com alguma ou várias garotas. Tanto é que o famoso anime foi adaptado de uma forma que mostrasse Makoto se relacionando com todas as meninas possíveis, pegando várias partes e cenas da visual novel, enquanto ainda mantinha Kotonoha como namorada, o que resultou no famoso final em que ela mata Sekai e Makoto, levando a cabeça dele para um barco. Yosuga no Sora foi feito pela desenvolvedora Cuffs em 2008, sendo um eroge dating simulator. A história é envolvida sobre os gêmeos Kasugano terem se tornado órfãos e irem para a região rural de Okakuzomi, morarem juntos, e é assim que começa a história. Você joga pela visão de Haruka Kasugano, e tem várias opções de personagens e consequentemente várias rotas também. Parecido com School Days, a popularização da sua obra se deu pela adaptação em anime que abordou um relacionamento com todos os personagens, inclusive com a sua irmã, Sora, apresentando cenas explícitas dos dois e também cenas bizarras deles enquanto eram ainda crianças. O anime se popularizou muito no Brasil, seguindo a mesma onda que Boku no Pico, porém mais eficaz, já que o início começa sendo apenas só um anime harem clichê, sem dar pistas do que viria a acontecer depois com os irmãos. A visual novel, pelo contrário, tem uma avaliação muito boa. As heroínas são interessantes e cativantes, e o que mais destaca é a junção de trilha sonora e arte, que são os fortes principais da obra. Tsui no Sora foi uma obra totalmente experimental criada pela Kiroki, em 1999, tendo seu estilo visionário abordando o tema Denpa e eroge. Visual novels Denpa abordam temas desconexos da realidade, contendo temas absurdos sobre ficção científica, terror e personagens tendo devaneios da própria realidade, enquanto a mesma vai se quebrando. Um exemplo claro de obra Denpa é Serial Experiments Lain, que aborda um tema sobre o mundo real e o da Wired, em que seres humanos interagem e fazem suas vidas no mundo virtual, enquanto há questões sobre o futuro, terror, paranoia e isolamento. Voltando para a visual novel, Yukito é despertado por sua amiga de infância para ir à escola. Chegando lá, descobrem que uma aluna chamada Takashima pulou do telhado no dia anterior. A partir daí, os acontecimentos se desenvolvem causando uma onda de paranoia coletiva entre os estudantes, que passam a acreditar em uma profecia sobre o fim do mundo no dia 20 daquele mês. À medida que a data se aproxima, a sanidade dos alunos vai piorando a cada dia, culminando em delírios e comportamentos extremos e grotescos, já que os alunos eram manipulados por Takuji, um estudante que diz ser o Salvador, literando rituais macabros em busca do céu final. Essa obra é famosa por ser um dos grandes jogos Denpa, mas também é conhecido pela sua obscuridade, e principalmente por ser o antecessor de Subahibi, famoso jogo Denpa que teve grande inspiração da obra em sua criação, já que ambos compartilham de alguns personagens e a mesma história nos 3 primeiros capítulos. Subahibi é bem famoso em si, já que aborda temas claros, enquanto Tsui no Sora é uma leitura difícil e curta, abordando em grande parte cenas mais 18 com o único intuito de causar desconforto ao leitor, não acrescentando nada para a história, além também das cenas de tortura e abuso contra os personagens, algo gráfico e chocante. As cenas bizarras e desconexas são algo do gênero Denpa, e dizem que Tsui no Sora é o jogo essencial e espelho para o que realmente significa ser um jogo desse tipo. Porém, Subahibi aborda de uma forma mais cativante, trazendo mais narrativa, terror, mistério e questões sociais e interpessoais recorrentes da sociedade atual, mesmo sendo um título de 2010. Sayonara Oshite é uma visual novel feita em 2001 pela Craftwork, sendo do gênero Denpa e eroge. O protagonista de Sayonara Oshite é um professor estagiário que dá aulas para uma escola feminina, em que seu objetivo é concluir o período de prática docente para se tornar um professor. Porém, ele começa a ficar esquisito e se afetar negativamente, criando uma realidade que se distorce cada vez mais com ataques repentinos de ansiedade, pesadelos realistas e o surgimento de uma fobia social. A partir daí, ele desenvolve um dilema, já que sente medo de suas alunas, porém também começa a sentir atração por elas, passando a sentir ódio pelas suas colegas de trabalho adultas. Aos poucos, o protagonista entra em uma questão sobre si mesmo,
Se pode dar aula a meninas e seguir com sua tão desejada carreira. À noite ele vaga pelos corredores vazios, não conseguindo escapar de uma realidade que mistura alucinações e memórias reprimidas de seu passado. A obra, cheia de simbolismos e cenários ilusórios, questiona a natureza da autoridade, do certo e errado, e questões educacionais sobre os limites entre desejo e necessidade, enquanto o protagonista enfrenta alucinações que refletem sua culpa e paranoia sobre a situação macabra que se encontra. A obra é frequentemente comparada a Subarashi Hibi e Tsunosora, pelo estilo Denpa e pela forma crua como retrata a quebra psicológica, utilizando mecanismos de gameplay que confundem deliberadamente a realidade do jogador. Também contém finais que variam entre a redenção de seus atos e a tragédia social. O título é conhecido pela sua filosofia sombria e a abordagem crua de temas extremos, contendo abuso e violência psicológica.